No vídeo de hoje falaremos sobre como jornalistas manipulam dados estatísticos, seja para criar manchetes mais chamativas que estimulam ao clique, seja por falta de conhecimento de matemática ou seja por puro mau caratismo mesmo. Olá, eu sou Gabriel Torres e você está no Terremoto, um canal dedicado à educação financeira e assuntos correlatos. Antes da gente prosseguir com o assunto da manipulação de dados estatísticos, quero deixar aqui meu agradecimento especial a todos os sócios do nosso clube de membros, como o Luiz Alberto Júnior, o Luiz Mota de Souza, GCVA Contabilidade, a Chloe 1234H e todos os outros sócios aqui do nosso clube de membros. É graças a pessoas como vocês que eu encontro o estímulo necessário para continuar gravando vídeos aqui para o canal. Se você curte o tema educação financeira, curte meus vídeos mais pessoais aqui nesse canal, não deixe de considerar se tornar sócio do nosso clube de membros, o link está na descrição. Pois bem, manipulação de estatística. Isso não é novidade para nenhum de vocês aqui, que eu sei que meu público é um público mais qualificado, conhece bem esse problema, né? Então, chega a ser irônico, os jornalistas reclamando que na internet tem muita fake news, quando os jornalistas são os maiores criadores e propagadores de fake news que a gente tem, né? Seja por vontade própria, né, de que realmente querer manipular e passar um viés próprio dele, seja por puro desconhecimento, aqui no nosso caso do tema do vídeo de hoje, de matemática, né? Existem duas maneiras básicas que tem para a gente manipular a estatística e mantendo sem mexer nos números, né? Só manipular a interpretação dos números. E quais são elas? Você usar números absolutos quando deveria estar falando em números relativos, né, em percentual, ou então usar números relativos, ou seja, percentual, quando deveria estar falando de números absolutos, né? Então, o exemplo que eu vou dar aqui foi o exemplo que eu bati o olho e deu vontade de gravar esse vídeo, que foi o seguinte: eu bati o olho nessa manchete: dólar tem pior semestre em mais de 50 anos. Quando eu bati o olho nessa manchete, eu pensei, uau, o dólar deve estar custando centavos agora, né? Porque 50 anos, eu tenho 50 anos, né? Nos últimos 50 anos, que eu me lembro, na época do Plano Real, logo quando o Plano Real começou, o dólar nem era 1 para 1 com o real, né? O dólar valia menos que o real, era 94 centavos. Né? Então, se o dólar teve o pior desempenho nos últimos 50 anos, caramba, o dólar deve ter desabado, deve estar centavos agora, né? Deve estar abaixo de R$1. Mas não é o caso, né? Esse é um exemplo claro de manipulação estatística, né? Eles estão falando de números relativos, né? Está falando em percentual de queda e não em valor absoluto, ou seja, em reais de queda, né? Então, qual foi a história, né? Quer dizer, o dólar estava na faixa dos R$6, caiu para a faixa dos 5,50, caiu por volta de 10%. Você lendo a matéria, pelo menos dentro da matéria, né, eles são honestos, falam, não, o dólar caiu cerca de 10%. Né? Então, quer dizer, é um caso de manipulação para fazer uma manchete chamativa, né? Para pessoas clicar, caramba, dólar pior desempenho em 50 anos, caramba, eu quero ler isso, né? Então, é um caso assim. O que a matéria deixou de fora, o que a manchete chamativa deixa de fora, é o seguinte: tudo bem, o dólar caiu 10%, mas isso não significa muita coisa. Por quê? Né? Basta pensar, bota a cabeça para pensar um pouco. Né? No governo anterior, né, no governo do ódio, o dólar estava R$4. Né? Agora, no governo do amor, o dólar pulou para R$6. Né? Isso daí foi uma alta de 50%. Então, o dólar subiu 50% nos últimos 3, 4 anos. Então, se o dólar caiu 10%, ainda falta cair muito para voltar ao valor que era 3, 4 anos atrás. Quer dizer, então, essa queda, caramba, 10%, caiu 50 centavos e tal, não é muita coisa, porque falta muito ainda, né? O dólar agora 5,50, para ele voltar a R$4, tá? Ele tem que cair 27% ainda, e só caiu 10%. Quer dizer, é aquela história, é isso que eu fico maluco com a imprensa, né? O negócio sobe, sei lá, subiu, né, de 4 para 6 reais, subiu de 4 para 6 reais, subiu 50% o dólar. Agora o dólar caiu 10%, nossa, queda histórica. Peraí, mas subiu 50%, ainda falta cair um bocado para voltar ao que era, né?
Então, isso daí é terrível, né? Então, onde se aplica isso, educação financeira? Você ficar esperto com esse tipo de manchete, com esse tipo de notícia e ter um senso crítico de parar, olhar e pensar, caramba, esse negócio, os caras estão manipulando os dados, né? Quer dizer, os dados estão ali, né? Eles não estão mexendo nos números, mas a interpretação desses dados está sendo escancaradamente colocada assim de uma forma sensacionalista para chamar a atenção, né? A outra forma que a gente tem, que eu mencionei, é pegar valores absolutos para chamar a atenção quando deveriam ser usados valores relativos, ou seja, em percentual, né? Aí é o oposto do que eu estou falando. Um bom exemplo seria uma manchete do tipo assim, não sei quantas mil pessoas morrem no Brasil da doença X. Tá? Né? Aí 1 milhão, vamos supor, 1 milhão de pessoas morrem da doença X no Brasil todos os anos, né? E aí você vai no corpo da matéria e tem comparações esdrúxulas, falando assim, poxa, mas na Argentina morre muito menos, morrem só não sei quantas mil pessoas dessa doença. Então, na Suécia, morrem só não sei quantas mil pessoas dessa doença. Em Portugal, morrem só não sei quantas mil pessoas dessa doença. Qual o problema dessa comparação absurda? Né? Que você está comparando um número absoluto em países de tamanho completamente diferentes. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. A Argentina tem muito menos do que isso. Portugal são 10 milhões, Suécia são 10 milhões. Né? Então, se você pegar 1 milhão de pessoas no Brasil, sabe, é muito pouco perto dos 200 milhões, né? Vai dar quanto aí? 0,5%, né? Então, quer dizer, às vezes, não sei quantas mil pessoas morreram, não sei o quê. Aí você vai ver, em percentual da população, dá 0, alguma coisa por cento. E aquele número, aí que está o ponto, aquele número de pessoas que morreram naquele outro país que eles estão usando como comparação, quando você vê o percentual em relação ao número total da população daquele país, dá um percentual muito maior do que no Brasil, ou seja, eles pegam um valor absoluto para falar que o Brasil está uma porcaria, olha só como é que o governo tá horrível com essa situação, não sei o que. Claro, poderia estar melhor, mas não estou dizendo isso, estou falando dos números, só os números, pega os números. Aí você vai ver que aquele outro país, né, que teoricamente eles estão falando que está melhor do que a gente, na verdade está pior, né, porque aquele número total de pessoas que morreram naquele país, perto do tamanho da população daquele país, é um percentual maior do que no Brasil, sabe? Claro, gente, dei uma risada aqui, mas né, morte é uma coisa muito séria. Não estou falando assim, poxa, né, morreu não sei quantas mil pessoas no Brasil, estamos melhor do que outros países estão morrendo menos gente, mas percentual mais gente, mas não é isso, né? A questão toda é o valor da estatística, né? É aí que está a manipulação dos dados, fazer comparações de bananas com maçãs, sabe? Então, é complicadíssimo isso, tá? Então, mais uma vez falando, qual o recado do vídeo de hoje? Vocês tomarem cuidado com esse negócio de números, de estatísticas, e ter senso crítico, olhar, bater o olho e falar, espera aí, isso aqui não faz sentido, né? Sabe? Falar que o Brasil tem morrendo 1 milhão de pessoas e no outro país está morrendo muito menos do que isso, aí quando você vai ver, perto do tamanho da população, o outro país está pior do que o Brasil, né? Ou então fazer comparações esdrúxulas com doenças. Esse é outro, indo ao extremo. Vamos extrapolar aqui, né, da coisa do absurdo, né? A argumentação do absurdo, né? Fazer comparação, no Brasil morre não sei quantas mil pessoas de dengue e veja como a Suécia está muito melhor, que ninguém morre de dengue lá, né? Poxa, doença tropical, né? Só existe em país tropical, sabe? Né? Fazer comparação com coisas que são típicas do Brasil com outros países que não têm aquele problema, né? Outra forma de manipulação estatística também. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixam aqui seus comentários, falam o que vocês acharam, né? Sugestões de próximos temas que eu deveria abordar, né? Eu pego esses temas assim, muitas coisas que eu vejo, por exemplo, na imprensa, nesse caso aqui, né? E dá vontade de falar, eu fico nervoso, tenho que falar sobre isso com alguém. Aí eu venho aqui no canal, gravo vídeo para conversar com vocês sobre isso, tá? Não deixe de deixar o joinha, não deixe de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, considere se tornar sócio aqui do Clube dos Membros, já falei. É isso, gente, um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Considere se tornar sócio do nosso Clube de Membros, de comprar o meu livro Os Mitos do Dinheiro, de se inscrever em meu curso Como Criar um Negócio de Sucesso e de me seguir em minhas redes sociais. Os links estão todos na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.